Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos, Catilce, André, quem mais? Enfim, os demais estivemos já na sessão anterior, né? Então tá Já. bom, vamos lá. Primeira coisa, eu queria saber de vocês se alguém conseguiu aplicar algum conceito que nós vimos na sessão passada, né? Se alguém conseguiu aplicar algum conhecimento, enfim, aquilo que foi discutido, que foi falado, se teve alguma aplicação prática no decorrer da semana de vocês. Não, eu não. Ninguém mais? Não sei identificar. O pessoal que está aqui, com exceção da Catilcia e o André, todos fizeram a análise do perfil comportamental? Sim. E o que vocês acharam? O que vocês têm para me dizer? O meu, eu achei que as qualidades não batem, mas os defeitos estão todos certinhos. A gente. É aquela história, né? A gente está trabalhando com uma ferramenta gratuita, né? Se fosse pago, na verdade, mas deve estar custando uns R$ 200, ele emite um laudo com 23 ou 25 páginas, não sei. Então é outra história, né? Então ali a gente toca de ouvido, como se diz. Só para Mas ter uma ideia, né? É, mas aquilo tem um propósito, né? Aquilo é que cada um faça uma autoanálise, né, daquilo que diz respeito a si e de que maneira a pessoa pensa em corrigir isso aí. Então eu queria ouvir isso. Pelo menos um ponto assim que mais chamou a atenção de vocês, que confere, você parou e analisou e disse, poxa, realmente eu sou isso. E vamos falar do que está atrapalhando, né? O que tá ajudando deixa tocar e o nosso foco é naquilo que está atrapalhando com vistas a corrigir esses desvios. O Então, meu deu certinho, falou tudo o que eu sou. E aí eu fiquei triste, porque tem duas coisas que eu já sabia há anos e que eu ainda não consegui melhorar. Que é o perfeccionismo e a dificuldade em delegar. e o que você pensa em fazer com relação a isso? Pois é, ainda não sei. Procurando estratégia para melhorar essa parte. Mais alguém? Eu não sei muito o que eu posso fazer. Por exemplo, eu tô reolhando, olhando de novo aqui a mensagem, porque eu não lembrava das respostas, né? Por exemplo, dificuldade de tomar decisões rápidas. Como é que a gente melhora isso? Não sei. Resistência à mudança. Nunca gostei de mudanças. Eu gosto de rotina, gosto de tudo igual. Estabilidade. Estabilidade, Mas esse é o tipo de coisa que resiliência. o empreendedor ele tem que corrigir isso aí, né? Porque o empreendedor ele vive de intempéries, vive de tempestades, vendavais e tem que estar preparado para isso, porque senão a pessoa fragiliza, frustra, é, se deprime e aí a coisa, né, se sente a pior criatura da face da terra. Isso só acontece comigo, né? Tá todo mundo feliz e maravilhoso e eu tô me dando mal. Só que isso tem que ser um exercício diário, né? Então vocês têm que, como eu disse, o objetivo dessas nossas sessões é colocar cada um diante do espelho, né? E quando a gente se coloca diante do espelho, a gente dá uma olhadinha, assim, eu especialmente tenho bastante cabelo, dou uma olhada, o cabelo não tá legal, aí eu dou uma ajeitadinha para lá, para cá, entendeu? E nessa questão comportamental também, o objetivo é isso. E identificou uma falha, saiba de uma coisa, essa falha vai ser um tropeço na tua vida enquanto isso não for resolvido, né? E isso tem que ser melhorado a cada dia. E para isso, vamos para o nosso próximo assunto. É o diário de percurso. Eu sou coach, não sou adivinho, mas se eu fosse adivinho, eu arriscaria dizer que ninguém escreveu. Ninguém. Pois é. Mas é aí que vocês vão se encontrar, gente, tá? Avaliar os resultados, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz certo e o que eu fiz errado. Poxa, amanhã, essas correções, né, que foram vistas hoje, amanhã tem que ser aplicadas. Porque senão, eu sei que sessão de coach é algo gostoso, é motivador, mas a gente não pode ficar só nisso, né? Só sendo motivado, daqui a pouco o nosso coaching grupo acaba,
e cada um volta para a sua rotina sem que tenha feito realmente mudanças que sejam duradouras, né? Mudanças permanentes na vida de cada um. E quanto às características do empreendedor? Eu acho que eu fiz até um PDF com as características do empreendedor, não foi? Não, o único PDF que está lá no grupo é do diário de percurso. Ah, então eu fiquei devendo Fala essa. só quem está acima da linha e quem está abaixo da linha. Essa é uma ferramenta legal aqui, tá? Quem leu a linha da vida, o quadro da linha da vida? Eu li. Não lembro agora, mas eu li. Não, eu não fui muito ligada aqui nessa. A linha da vida ela é feita com base no que se chama de locus de controle. Não sei se alguém já ouviu falar esse palavrão aí, locus de controle. Então tem aquele que tem um locus de controle interno e tem aquele que tem um locus de controle externo. Então eu vou citar um exemplo do locus de controle externo, né? Eu não progrido porque eu sou negro e a sociedade, né, faz tudo para atrapalhar a vida do negro. Eu não progrido porque sou mulher e a sociedade faz tudo para atrapalhar a vida da mulher. Então esse é um tipo de locus de controle externo. Quer dizer, o meu problema não sou eu que vou resolver, alguém tem que resolver para mim, né? Então a pessoa que tem o locus de controle interno, ela assume inteira responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Ela não dá desculpas, né? Então, aproveitando, vamos exercitar aqui o locus de controle interno. Quem não fez as atividades da semana? Qual foi a razão? Não sei, desculpa. E a culpa é de quem? Minha. Alguém mais? Eu acho que eu fiz. Porque aquela história, quem quer, dá um jeito. Eu fiz só a parte da lição que era mais legal, assim, que era assistir o filme. Eu também. Nós já vamos falar daquele filme, né? A única coisa que eu não fiz foi o diário. Eu me lembrei agora. E quem foi o culpado? Eu mesmo. Então é isso, gente. Nós temos que exercitar isso, né? Culpado do fracasso sou eu, e quem merece o aplauso pelo sucesso sou eu também. Nós costumamos atribuir muita coisa a Deus, né? Mas tem coisa que nós atribuímos a Deus e Deus não está nem aí para isso. Ele não quer aquele mérito para ele, tá? Ele sabe muito bem reconhecer os nossos méritos também. E tanto é que às vezes nós vemos pessoas que não têm padrão moral como nós temos, pessoas que não têm a religiosidade que nós temos, né? Uma série de coisas que nós podíamos apontar de desvios, às vezes até de caráter, e são pessoas que têm sucesso em muita coisa, né? E Deus não interfere porque ela teve aquele sucesso e ela fez tudo o que precisava fazer para alcançar aquele resultado, tá? Quando eu pedi a avaliação de vocês, ali foram dois tópicos, de 0 a 10, né? O quanto vocês estavam comprometidos com o negócio do Terra e quanto vocês estavam comprometidos com a mudança de vocês, né? A avaliação que vocês fizeram, vocês priorizaram ou quiseram demonstrar honestidade consigo mesmo, né? Mas, e tudo bem, até aí tudo bem. Agora o que vocês precisam entender é o seguinte: se aquela pontuação não subir para 10, as duas, vocês não vão chegar a lugar nenhum, tá? Digamos que vocês queiram fazer uma cirurgia de alto risco e vocês procuram um hospital, conversando lá, e você quer saber das condições do hospital, das condições do cirurgião e tal, e alguém diz para você, olha, só vou te contar uma coisa, 98% das cirurgias que esse médico faz, sucesso total, mas 2% é fatal. Alguém vai fazer cirurgia com esse médico? E mesma coisa é o sucesso. Então, se não houver um comprometimento 100%, a gente só fica nessa, né, de se motivar, participar das sessões e tal, mas a coisa não progride, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje é frequência vibracional do sucesso, né? O objetivo é que cada um eleve a sua vibração por meio de uma transformação mental. Então, se vocês forem agora lá no grupo... Bom, antes disso, desculpa, eu só vou completar a leitura aqui da linha da vida. Aquele que tem um locus de controle interno, ele assume inteira responsabilidade pelo seu sucesso, pelo seu fracasso,
encara as circunstâncias com propriedade e se posiciona como o único agente de mudança da própria vida. Então, o seu locus de controle é interno, tem um plano próprio, presta conta dos seus atos à sociedade, tem responsabilidade coletiva, porque tudo que ele faz pensando no coletivo, ele pensa em si, mas ele pensa de que maneira isso vai beneficiar a sociedade. Então, quando o empreendedor de verdade, ele quer construir um empreendimento, ele pensa no retorno financeiro que ele vai ter, mas ele pensa também nas pessoas que ele vai empregar, nos impostos que ele vai pagar, quer dizer, ele não está pensando somente em si. A pessoa que pensa somente em si é um assaltante, ele vai lá, toma de um, tal, e bota o dinheiro no bolso e está tudo certo. Então ele se comporta como um termostato. O que o termostato faz? O termostato ele identifica uma mudança no ambiente e age para mudar aquela situação. Por exemplo, você bota o teu ar-condicionado lá em 22 graus. Então, quando a temperatura, se é no frio, a temperatura baixa de 22, pronto, ele já desliga, porque ele precisa corrigir, ele precisa manter aquele ambiente em 22 graus. Né? E quando a temperatura começa a elevar, ele liga novamente, porque ele precisa manter aquela temperatura naquele ambiente. Já a pessoa que tem o locus de controle externo, vive encontrando desculpas para tudo. Está sempre procurando os culpados pelo seu fracasso. Nega os fatos. Interioriza as suas próprias competências. Seu locus de controle externo faz parte do plano de alguém. Quer dizer, ele vai com a multidão. Ele não é quem guia a multidão, ele vai atrás da multidão. Se comporta como um termômetro. O termômetro até identifica uma mudança de temperatura, mas ele não faz nada para mudar. Então, assim é aquele que tem o locus de controle externo. Identifica o problema, mas não muda a sua realidade. Agora, eu quero que vocês abram uma imagem que eu coloquei lá no grupo, que é a escala de consciência. Ela foi desenvolvida pelo Dr. David Hawkins, não sei como é que pronuncia. Bom, tudo tem vibração, né? Nós sabemos que até mesmo aquilo que nós pensamos que é matéria, na verdade vibra. A constituição do átomo, nós sabemos que o átomo é 99% espaço, porque a maior parte do átomo é constituída pela chamada eletrosfera, que a eletrosfera não é matéria, né? É energia, mas não é matéria. Então, alguém fez uma comparação, só para vocês terem uma ideia, alguém disse que se você pegar o edifício Empire State e tirar todos os espaços que tem na matéria, você transforma aquilo no tamanho de uma bola de gude. Porém, um peso, né, é o que pesa o edifício, tá? Então, tudo vibra, e tudo vibra de acordo a uma situação. Então, temos aqui uma escala de vibração medida em hertz. A pessoa, quando está envergonhada, ela tem uma vibração muito baixa, ela vibra 20 hertz. Quando ela se sente culpada, 30 hertz. Apatia, 50. Tristeza e por aí vai, mas isso aqui não nos interessa. Raiva, 150 hertz. Orgulho, 175. Coragem, 200. Neutralidade, boa vontade. E chega lá até de 700 a 1000 Hz, que seria a iluminação, que seria o estado pleno da consciência, né? E nós ainda, enquanto aqui nós estamos, não chegamos até lá. Mas podemos chegar bem perto dos 600. Então, quanto mais nós elevamos esse estado vibracional, mais nós nos conectamos com pessoas que estão no mesmo estado vibracional. Então, se nós estamos vibrando na neutralidade, não estou nem aí para as coisas, nós entramos nessa frequência e nos conectamos com pessoas que não estão nem aí para a coisa, entendeu? Isso é muito importante para vocês que querem formar equipe. Se você não se conectar, primeiro, se você não elevar o seu estado vibracional para uma frequência mais alta, você não vai se conectar com pessoas que realmente vão trazer resultado para você, para a organização, enfim, para todos, né? E é isso que todos querem. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Por que, de fato,
Gostaria que vocês respondessem isso assim com muita sinceridade, que todos respondessem. Porque, de fato, vocês estão participando desse treinamento. O que vocês realmente esperam desse treinamento? Crescimento. Quem mais? Eu espero tipo um milagre. Não, eu tô falando Seja um milagre. Porque olhando aqui, uma das coisas que eu mais tenho é vergonha. Eu discordo. Como é que eu vou subir lá? Olha, Eu discordo. fala, Letícia. Tá vendo? Eu, assim, quero crescimento, né, da minha parte, quero, assim, evoluir, uma evolução, como pessoa e como profissional, como empreendedora do tech. Agora, com relação a Kate, do que a gente tem vivido, eu não acho que ela tem vergonha. Se ela tivesse vergonha, eu não ia falar no Uber para todo mundo do Olhos da Terra, eu não ia ficar entregando cartãozinho, falando. Esse feedback é muito bom. Vergonha, não faz. Esse feedback é muito bom, tá? Porque eu acho que eu vou antecipar um assunto aqui, já que a Letícia colocou esse gancho aí. Então vamos falar do filme? Aí é sensacional aquele filme. Oi? Sensacional aquele filme. Então, esse feedback que a Letícia deu para Kate. Vamos lá para o filme. O que a mulher pensava dela mesma no começo do filme? Né? O que a mulher passa a pensar depois? Que o problema dela qual era? A condição física, né? A apresentação física dela. E depois ela muda o pensamento dela. Mas, de fato, houve alguma mudança? De fato, no sentido físico. Aonde é que houve a mudança? Na mente. Mas nós precisamos, então, fazer um exercício diário de dizer para si mesmo, eu sou o cara. Conversa, né? Eu sou a coroa. Não sei se alguém vai querer dizer eu sou a coroa, mas dizer que é o cara é fácil, né? A conversa interior, a conversa consigo mesmo. O salmista, ele conversava consigo. Ele dizia assim, ó minha alma, por que te abates? Eu achava uma besteira muito grande falar consigo, né? A pessoa falar com ela mesma. E eu experimentei uma época, uma crise de pressão alta e de coração estremecia, enfim, tinha taquicardia, morava no Rio, aí vim para Curitiba, cheguei aqui, a minha pressão disparou, estava na casa do meu irmão, passei mal, e aí quando você não está bem de saúde, está fora de casa, já pensa na família, já quer voltar para casa, nós íamos lá para o interior visitar meus pais. Aí eu falei pro meu irmão, falei, amanhã eu vou embora. Ele falou, não vai não, vamos para lá. O filho dele é médico, ele falou, não, ele vai estar lá, o Herbert vai estar lá, ele cuida de você, não sei o que e tal. Aí à noite, 1h da manhã, ele me levou para o Hospital do Coração, e, enfim, foi uma mão de obra. Mas eu fui, e lá a pressão sempre alta, meu sobrinho ali sempre do lado, tio, tá tudo bem, medindo a pressão e tal. Eu levava a dose da medicação, aí voltei para o Rio de Janeiro, aquela situação, aí fui fazer exames, fiz um monte de exame, não deu nada. E um dia eu parei e pensei, não deu nada, eu acho que eu não tenho nada. Aí eu comecei a conversar comigo. Estava trabalhando, o coração dava aquelas palpitações, aquela coisa ruim. Aí eu falei, olha, obrigado, né, por você ter se manifestado, eu não te conheço, muito obrigado por sua presença, mas eu te dispenso, pode ir embora que eu estou bem. E eu fui fazendo essa prática, vários dias. A Esther sabe disso. E de repente, a situação foi embora, né? Então a conversa consigo, ela é muito importante, mas isso tem que acontecer no último momento do dia, a gente ter uma boa conversa, uma conversa agradável, e ao amanhecer do dia também. Desfazer qualquer... porque é na madrugada que os maus sentimentos, que as como é que eu posso dizer? As preocupações aparecem. Então a gente tem que estar... Curioso isso, né? Medo também. Medo. Muito medo de madrugada de alguma situação. Sim. E aí de manhã parece que aquela tempestade foi embora. Parece que começa a clarear. Eu acho isso assustador. Então a gente tem que ter ferramenta, cada um desenvolve do seu jeito, cada um aprende a lidar consigo mesmo, porque nós temos que saber de uma coisa, nós não somos uma única pessoa.
Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Nós somos 3 em 1. Assim como Deus é 3 em 1, nós também somos 3 em 1. Né? Eu tenho, não sei se vai dar tempo de comentar aqui, mas eu tenho o meu particular entendimento a esse respeito. É uma teoria minha, né? Não é publicada, mas é minha teoria. Cada um faz a sua do jeito que quiser. Se der tempo, a gente fala sobre isso, tá? Então, gente, falar desse assunto me empolga. Eu gosto de falar disso. Isso me eleva a uma certa vibração que dá para ser medido aqui, a minha frequência vibracional, dá para ser medido. Não tem um aparelho aqui, mas se eu tivesse, dava para medir, tá? E vocês, nesse momento, quem está concordando comigo, está nessa vibração comigo, né? A menos que tenha alguém pensando, pô, isso é uma grande balela, uma grande bobagem, tudo que está falando. Aí já não tá, tá? Aí já não há afinidade, tá? Eu vou contar um fato. Posso falar uma coisa sobre isso? Fale. Então, eu estou aqui pensando, eu não consigo acompanhar, apesar de eu concordar, eu não consigo viver isso. Então, ao mesmo tempo que eu acredito, que eu, enfim, concordo 100%, como eu não consigo viver, eu sinto, quando você falou sobre a nossa frequência agora, eu sinto que eu estou tão para baixo, porque eu não consigo corresponder isso. Então, nós vamos trabalhar isso, né? Porque nada está perdido. Nada, absolutamente nada está perdido. Eu estava falando de vibração. Eu quero contar para vocês uma experiência, eu não me lembro nomes agora, mas eu quero contar o fato. Um policial nos Estados Unidos, ele se aposentou e ele se interessava muito por esse assunto, ele começou a pesquisar esse assunto. E um amigo dele era gerente de um hotel, e o hotel foi assaltado, pessoas encapuzadas, tá? O hotel foi assaltado. E o gerente comentou com ele, ele falou, posso fazer um trabalho lá, fazer um experimento? Ele falou, pode. Ele foi lá, num momento calmo, um ambiente tranquilo, ele perguntou assim, tem flores, tem plantas no ambiente onde ocorreu esse assalto? Ele falou, tem, foi ali na recepção, no caixa ali e tal, e tem plantas naquele ambiente. Ele foi lá e mediu a frequência vibracional daquelas plantas, né, anotou, e depois ele pediu, agora faz o seguinte, manda, né, deixou o aparelho ali instalado, e manda todos os funcionários do hotel passar o mais próximo possível da planta. E passava um funcionário, ele media a frequência da planta e não da pessoa. E a frequência da planta se mantinha estável. Mas, de repente, quando passaram 3 funcionários, a frequência da planta caiu muito. E aí ele disse, olha, pode apertar que são esses 3. E realmente, quando a polícia usou daqueles métodos deles lá que funciona, né? E os camaradas confessaram que realmente foram eles que assaltaram, tá? Então isso para vocês entenderem que existe uma frequência. Se você quer se conectar numa rádio FM, não adianta sintonizar no AM que você não vai conseguir, né? Se você quer, e vice-versa. E para você sintonizar numa determinada rádio, você tem que encontrar a frequência daquela rádio. A mesma coisa é o sucesso. Às vezes nós insistimos muito com pessoas que não vão nos levar a lugar nenhum. É uma parceria que vai nos manter onde nós estamos, tá? Então, a primeira coisa, nós precisamos acreditar que isso é real, que isso não é fantasia, não é que existe um magnetismo nisso. Você atrai pessoas. Vocês podem ver o seguinte, mulher que a mãe teve problema com o marido, apanhou do marido, normalmente a filha repete a experiência da mãe. Eu conheci um caso assim muito familiar de um pai desonesto, trapaceiro, e o filho odiava a atitude do pai. Só que ele cometia as mesmas atitudes do pai dele. Ou seja, ele vibrava naquela frequência. Enquanto você vibra naquela frequência, você não vai atrair resultado diferente, porque você está naquela frequência. Então, quando você está na frequência da procrastinação, como a Catícia falou, né, e a procrastinação, ela persegue todo mundo, né, isso não é prioridade da Catícia, eu também tenho esse privilégio, porque depois, no final do dia, você vai estar bem frustrado e você vai lá no diário de percurso e coloca lá toda a tua frustração, mas você deve colocar, ler e reavaliar
e traçar metas para o dia seguinte. Nós precisamos ter meta de resultado, mas precisamos ter meta de comportamento também. Porque não adianta ter meta de resultado se nós não tivermos meta de comportamento. Daí o que vai acontecer? Quando a gente não tem meta de comportamento compatível com a meta de resultado, a gente deixa, eu vou parafrasear aqui uma grande presidenta, mas a gente deixa a meta em aberto, porque quando bater a meta, a gente eleva a meta. Então, na verdade, a gente não tem meta e não vai chegar a lugar nenhum, tá? E possivelmente o nosso país agora entrou nessa, como é que é a palavra do momento? Vibe? Acho que tem essa palavra rolando por aí, né? Então o nosso país entrou nessa vibe da meta sem meta, porque quando bater a meta, a gente eleva a meta. Mas nós não dependemos dos trilhos porque andam o nosso país. Nós podemos trilhar o nosso próprio caminho e se esse caminho não existe, nós vamos construir esse caminho. Então gente, com base no filme, o que vocês acham, né? Eu gostaria de ouvir de cada uma de vocês que assistiram o filme. O que vocês precisam trabalhar? Autoconfiança. Quem mais? Quem mais fala alguma coisa? Acreditar aonde você pode chegar, acreditar que tem assim, muitas capacidades, muitas habilidades. É só a gente correr atrás. Sim. Kate? Controlar primeiro dor de barriga, que me dá dor de barriga. Controlar o nervosismo, né? O medo. Eu não sei o que eu faço de errado, que parece que eu só atraio os nãos. Pois é, mas essa percepção é tua, né? Você ouviu a Letícia falar? Então, não, mas aí falando da prática, né? Um exemplo, eu falo muito para a Karine. A Karine sai para a rua para vender e volta contando. Fui ali na feira, vim de 2 não sei o quê, passei na padaria, vim de 1 de não sei qual, e passei numa saída. Eu sofro para entregar uma amostra que é gratuita. Eu sofro. Kate, mas pensa que tem gente na nossa equipe que não faz nem isso. Então, mas ao mesmo tempo eu entro em desespero por ver que as pessoas conseguem fazer muito mais do que eu. E o desespero que eu quero dizer é o seguinte, que se ela consegue fazer, eu também consigo. Então daí eu vou e saio, e eu faço. Saio para fazer, mas não consigo de fato fazer. Entende? Então isso me deixa numa situação eu acho meu que Deus, eu vejo as pessoas fazendo. Eu acho que é tudo uma questão de treino. Eu tenho um ano ali na doTERRA. Ali nos meus primeiros 6 meses, eu não falava para minhas vizinhas aqui da frente que eu vendia. Conforme você vai ouvindo as pessoas falando, que vão fazendo, vão tendo o resultado, você vai criando, você vai incluindo aquilo ali no teu cenário, você vai praticando e vai desenvolvendo. Eu sou muito tímida, muito envergonhada. E conforme eu fui fazendo, vai fluindo, mas no começo também foi bem difícil. Eu fico pensando que não tem a ver com a vibração, que o irmão José falou também. Exatamente. Eu faço isso. Por exemplo, eu ofereço o óleo para um parente, mas já com aquele pensamento. Ele vai falar que não quer porque é caro. Ele vai falar não de novo. Então, às vezes, tem a ver com essa vibração, eu penso. A gente já vai pensando no não. E aí é não. Isso chama-se crença limitante. Confirma, né? Confirma aquilo que a gente pensa, né? Sim. Isso tem um nome, né? Crença limitante. Então, quando ela falar, quando a crença limitante aparecer, fala com ela. Olha, muito obrigado pela sua opinião, não preciso, dispenso. Começa a fazer esse exercício. Eu coloquei lá no grupo, eu não sei se alguém já conhece, se alguém já leu, o livro O Poder do Subconsciente. Esse livro foi escrito por Joseph Murphy, eu li quando eu tinha 17 anos de idade. Ele foi um dos precursores nessa questão aí do pensamento positivo e o que se pode conseguir através da mente. Gente, olha só. Às vezes o que nos atrapalha muito é a preocupação com o como. Nós deixamos de pensar no o quê, porque pensamos mais no como. Imagina que você tem uma pessoa com uma enfermidade grave na família
e você quer a cura dessa pessoa e você vai e ora e pede a cura. Quando você pede a cura, você está preocupado como essa cura vai acontecer? Apenas crê e pede. Eu quero a cura. Ninguém diz assim, olha, senhor, eu quero, mas eu vou levar a pessoa lá naquele hospital e vou consultar aquele médico e inspira ele, dá luz para ele curar a minha filha, o meu parente, enfim, alguém. Não, eu apenas quero a cura. E creio que a cura pode acontecer ali naquele momento, sem a interferência de ninguém. Então, o que nos leva a essa ansiedade, a esse estado de incômodo, é quando nós nos preocupamos com como. Nós precisamos pensar no que nós queremos, partir para cima, sem estar nem aí com o como, crendo que há uma inteligência superior dentro de nós que vai nos conduzir, se não naquele momento para o melhor resultado, vai nos conduzir para um aprendizado. Tá? Mais para frente, nós vamos abordar técnicas de venda, que é o spin selling. Não sei se alguém já ouviu falar, que é um método de venda desenvolvido por um americano, mas eu não me lembro o nome do autor agora. Numa conversa de vendas, e você está sempre vendendo alguma coisa, no mínimo está vendendo a si mesmo, você aborda primeiro a situação da pessoa. Quando você faz a abordagem da situação, você já percebe se ela tem um sonho, se ela tem uma aspiração, se ela está satisfeita ou insatisfeita com os resultados que ela está tendo. Muito provavelmente ela vai estar insatisfeita, né? E ela pode dizer assim, não, mas eu ganho 5.000 por mês, mas eu precisava ganhar 6. Aí você parte para a próxima letra, né? S, situação, P, problema. Aí procura piorar aquela situação. Ela tem uma situação, aí traga um problema. Poxa, né? E como é que vai ficar a tua situação daqui a um ano se você está gastando 6 e ganhando 5? Você já coloca a pessoa num estado de angústia. Ela já sai do racional, né? E eu estou até me sentindo aqui um pouco constrangido de falar desse assunto com uma psicopedagoga aqui na nossa reunião. Mas, enfim, você tira ela do estado racional e leva ela para o estado emocional. Ela já entra em angústia, em aflição. Porque você nunca vai negociar com uma pessoa no estado racional. Nunca. Você tem que levar ela sempre para o estado emocional, para uma negociação. Então, você já aplicou 2 letras. A situação, você fez um levantamento. Na conversa, ela nem percebeu que você estava fazendo um levantamento. E aí você agrava um problema, que você esse problema você pegou na conversa com essa pessoa, tá? Aí você vai para a implicação. O que é a implicação? Na piora desse problema. Enfia a faca mais fundo um pouquinho. Depois eu vou fazer um manualzinho, colocar no grupo na hora certa aí, mas estou dando uma adiantada para vocês. Aí quando você dá aquela, né, enfia a faca mais fundo, piora a situação, eleva mais a angústia dela, é a hora de você perguntar se ela não tem, mostrar para ela a necessidade dela resolver aquele problema. Porque com certeza ela está angustiada. Então quando você fala que existe uma oportunidade, aquilo traz um alívio para a pessoa, né? Porque você nunca negocia com a pessoa quando ela está no seu racional, tá? E quando a pessoa vai negociar com um vendedor, se ele não quiser entrar no estado emocional, ele vai ouvir um vendedor por educação. Mas sabe que o cara é um bom vendedor e vai conduzir ele para um caminho do emocional para fazer uma venda. É só a pessoa fingir que ouve e ficar repetindo cálculos na mente. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8 e por aí vai, entendeu? Então, quando você se mantém, estou dizendo isso para vocês entenderem, o que é estar no estado racional e no emocional. E toda negociação você faz no emocional. Ninguém compra um carro. A pessoa compra o conforto que aquele carro traz. E às vezes ela não está tão preocupada com o conforto, mas ela está mais preocupada com a projeção que aquele carro vai dar a ela perante a sociedade. Uno, Mille, Zero leva a pessoa ao mesmo lugar que a BMW leva. Agora imagine você chegando de Uno Mille numa festa e imagine você chegando de BMW. Uou! E as pessoas compram a BMW pelo uou! Bom, gente, então nós estamos todos de acordo que todo mundo aqui nesse grupo precisa de uma mudança?
e vamos partir para ela. Então, de onde vem o fracasso? Quem pode me responder? As nossas crenças limitantes, aquilo que a gente cresceu acreditando. Sim, do nosso interior, né? O nosso interior, aquilo que nós dissemos na sessão anterior. Pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação, ação leva a resultado. E às vezes o sentimento leva a pensamento. Então, o sentimento e pensamento é um círculo que fica girando ali, né? Um influenciando o outro. Mas pensamento ou palavras, né? Levam a sentimento, sentimento a ação, ação resultado. Um exemplo bíblico de um comportamento que não contribuiu, a parábola das 10 virgens. Um exemplo bíblico de comportamento típico de procrastinação. Haviam 10 virgens, 5 estavam preparadas. Elas foram proativas e fizeram a lição de casa antes do momento, né, em que elas iam precisar estar em condições. E quando chega o esposo, 5 estavam desapreparadas e não tinha ali o azeite. Eu coloquei lá no diário de percurso a tríade do tempo. E alguém pode repetir para mim qual é vamos dizer, a classificação das atividades conforme a teoria da tríade do tempo? Urgente, importante e circunstancial? Urgente, importante, circunstancial. Você está olhando para a tua direita um cara de que está colando. Tá? Urgente, importante e circunstancial. Então, quando há o anúncio, aí está o esposo. Aí o azeite para 5 se tornou urgente, mas já era tarde. Urgente pode ser tarde, tá? Quando elas foram atrás, o esposo já não estava ali, não ia ficar esperando elas, né? Assim como na nossa sessão. Na próxima sessão, as noivas que não estiverem com azeite vão dançar, porque eu vou começar no horário combinado. Já aquelas prevenidas, preparadas, elas estavam com azeite em mãos, né? Estavam com as suas lâmpadas acesas e, enfim, não teve nenhum problema. Aí há um outro exemplo bíblico. A parábola dos talentos nos mostra que a prosperidade está dentro de nós. Vocês lembram dessa parábola? A um foi dado 5 talentos, a outro 2 e a outro apenas 1. E o Senhor, o dono daqueles talentos, distribuiu conforme a capacidade que ele via em cada um deles. E o que recebeu 5 talentos, granjeou, se não me engano, mais 5. O que recebeu 2 talentos, granjeou mais 2 talentos. E o que recebeu apenas 1, o camarada que recebeu menos, o que ele fez? A Letícia está acusando que ele enterrou. Vocês confirmam? Sim, eu acho que sim. Quem mais? O povinho que não lê a Bíblia. Ele enterrou. Realmente ele enterrou. Por que ele enterrou? Com base no seu próprio comportamento. Com base nas suas próprias crenças, né? Quem pegou 5 disse assim, puxa, caramba, olha que oportunidade, eu vou ganhar mais 5. Quem pegou 2 falou, vou ganhar mais 2. E ele pegou 1, e o que foi que ele pensou? Gente, se eu tentar granjear isso aqui, alguém pode me tomar e como é que eu vou devolver? Gente, se eu tentar falar com essa pessoa, ela vai dizer não e como é que eu vou ficar? Né? Porque o nosso cérebro, ele tenta nos tornar imunes à decepção e ele nos leva sempre pelo caminho do menor esforço. Tá? Por que eu vou me frustrar com essa situação? Se eu posso falar e a pessoa ser grosseira comigo e tal. Enfim, se a pessoa se comportar de uma maneira desagradável, grosseira, você tem que ter em mente uma coisa, é ela que está perdendo e não você. Voltando aqui na parábola dos 10 talentos. Se eu não me engano, foi nessa parábola que ele disse, a quem tem mais lhe será dado e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Agora, como é que tira algo de alguém que não tem?
Como é que vocês veem isso? Aquele que recebeu um talento, com certeza, aquele senhor deu um talento apenas já baseado na competência dele, ele falou, isso não vai a lugar nenhum, se me der prejuízo, vai ser apenas um talento. Agora, aquele que tem, mas lhe será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que pode ser tirado de quem não tem nada? O que quando não se tem ainda pode piorar? A vontade, né, o comportamento empreendedor, a capacidade de iniciativa, a confiança, a crença, quer dizer, são todos atributos subjetivos, não são tangíveis, não tem como você pegar, mas são eles que determinam os resultados tangíveis. Então aqui nós temos uma evidência clara do que, através dessas duas parábolas, né, a importância de um comportamento positivo, um comportamento assertivo, e também a desvantagem de se ter um comportamento negativo, e o prejuízo é que a gente se sujeita. A mente controla todos os nossos resultados. Se queremos mudar os nossos resultados, precisamos mudar o que acontece na mente. Eu acredito que todos vocês, assim como eu, todos nós temos algo a mudar. Não vamos, a partir de hoje, empurrar isso com a barriga, isso é urgente, porque senão a nossa frustração aumenta. E nós temos que chegar ao final do dia na certeza de que, se não aconteceu nada, hoje, amanhã vai acontecer. E se não acontecer amanhã, depois de amanhã, vai acontecer. Lembrando daquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Algum momento, a tua mente vai ceder e ela vai mudar o padrão, e as coisas vão começar a acontecer. Lembrando que os dias passam, e no passar dos dias, se nós fazemos alguma coisa em benefício do nosso interesse, nós vamos a cada dia nos aproximar do resultado que nós esperamos, tá? Então, há pouco eu falava para vocês a respeito da constituição do átomo, que o átomo ele é constituído do núcleo, composto de prótons e nêutrons, e da eletrosfera, que é composta dos elétrons. Só que a maior parte do átomo, estou falando do tamanho do átomo, é feito da eletrosfera. 99% é feito pela eletrosfera. E o núcleo, então, é a menor parte do átomo. Então, logo nós podemos dizer que aquilo que nós pensamos que é matéria, né, na verdade é energia densa apenas. Por essa razão que eu disse que tudo vibra, né? Então, a massa do átomo é praticamente a massa do núcleo. Já o volume do átomo é praticamente o volume dos elétrons. Podemos considerar que o átomo é praticamente energia, pois a eletrosfera é composta por espaços vazios. Então, podemos afirmar que tudo vibra. Uma mesa, um prédio, nosso corpo, uma planta, uma flor, tudo vibra. E cada um vibra em uma determinada frequência. E essa frequência ela pode ser alterada em função de uma situação vivida naquele momento, até a frequência de uma planta. Todo ser vivo pode alterar a sua frequência vibracional, com exceção dos seres não vivos, né? Eu disse que um prédio vibra, mas ele mantém a sua vibração, tá? Por que eu estou falando disso? Porque existe uma lei, né? Ela é contestável, questionável, mas muitos defendem a lei da atração, e eu acredito na lei da atração, né? Porque é muito comum você estar pensando numa pessoa, você dizer assim, eu preciso falar com uma pessoa, você abre o WhatsApp e ela acabou de mandar uma mensagem para você. Existe uma sintonia, existe uma comunicação. E para esse mundo vibracional não existe distância, ou seja, não existe localidade. Você pode orar para uma pessoa que está do teu lado, e você pode orar para uma pessoa que está do outro lado do mundo, e o efeito da oração é o mesmo. Não existe localidade, não existe distância. O efeito espaço não existe nesse mundo imaterial que ainda nós não entendemos muito bem que mundo é esse, mas um dia nós vamos entender. Então, quando você aplica a tua mente ao pensamento positivo, acreditando que coisas boas serão atraídas no decorrer daquele dia, não importa onde está alguém que vai entrar nessa sintonia. Ele pode estar no teu bairro, pode estar muito na tua cidade, pode estar em outra cidade, em outro país, em outro continente, mas em algum momento ele vai
encontrar essa frequência vibracional e vai entrar em contato com você, ou você vai chegar até essa pessoa, tá? Então eu preciso que vocês acreditem nisso, não como uma bobagem, como todo mundo fala, mas ou uma imaginação fértil. Não, gente, isso é real, isso existe, isso já foi validado, né? E todas as pessoas, nós encontramos pessoas que questionam isso, porém, todas as pessoas que acreditam nisso têm o resultado que desejam. Então nós não vamos ficar fora disso, né? Eu coloquei aqui um exemplo, porque isso acontece muito comigo. Eu ando com meu carro, com a documentação em dia, licenciamento, IPVA, tudo em dia. Eu ando 2, 3 anos e a polícia nunca me para. Mas o dia que eu atrasar o IPVA, o licenciamento, alguma irregularidade no meu carro, mas pode ter certeza que se eu sair de casa naquele dia, a polícia vai me parar. Não sei se alguém já experimentou isso aí, mas eu sou terrível, né, para atrair esse tipo de acontecimento, tá? Então isso é a prova de que existe a lei da atração. Ela está como é que posso dizer, numa esfera tão minúscula que está mais para a mecânica quântica e como a mecânica quântica ainda é algo muito novo, né? Então isso tem sido muito questionado. Mas eu acho que nós não estamos aqui para validar nada cientificamente. Nós não pretendemos escrever um artigo para provar que isso funciona. Nós queremos esses resultados na nossa vida e nós vamos lutar por isso, né? A Catícia usou o termo lá, como é que é? Tricô. Como é que é, Catícia? É tricô ou crochê? Seres tricotômicos. Seres... Estados de corpo, alma e espírito. Ou seja, né, a nossa triunidade. E assim, nós vamos falar agora da triunidade do cérebro, né? Nós temos a parte racional, que é exclusiva do ser humano, que é feita pelo córtex cerebral, a parte frontal do cérebro, e é ali que está a nossa razão, tá? Isso é exclusivo do ser humano. Aqui entra um ponto questionável, tá? Muitos definem a parte emocional e a parte instintiva como subconsciente. Outros já defendem que a parte emocional é a subconsciência e a parte instintiva a inconsciência. Não sei se alguém já passou por uma experiência. Está dirigindo na estrada e de repente vem um carro na contramão e você faz uma manobra muito rápida pelo acostamento e tal. Lá na frente você para todo trêmulo e você pergunta assim, como é que eu fiz isso? Naquele momento, o teu racional saiu, né, do cenário e entrou o sistema límbico, o sistema reptiliano, né, que é o instinto. Ele entrou em ação pela sobrevivência e aí foge totalmente da nossa compreensão. Nós não sabemos por que fizemos aquilo, mas fizemos. Se dependêssemos do nosso racional, ele ia pensar, bom, o camarada está vindo na minha direção, se eu sair por aqui, eu acho que eu vou pela direita ou não vou. Enquanto você estivesse discutindo mentalmente, ele já teria passado por cima de você, como aconteceu comigo numa viagem apenas, numa distância de uns 2 ou 3 quilômetros, por 2 vezes uma carreta quase passa em cima de nós. Se naquele momento eu fosse pensar, discutir comigo mesmo a estratégia, fazer, a ponte estava ali na frente, eu já teria virado presunto, né? Então naquele momento, quem agiu foi o nosso sistema, é o sistema que mantém a nossa vida. Você está dormindo, você não está pensando que você tem que respirar, mas você está respirando, né? Todas as tuas funções do teu organismo estão funcionando, teu coração está batendo, enfim, o sangue está correndo pelas veias, está sendo distribuído pelo teu corpo, porque tem ali um sistema que está cuidando disso e ele não depende do teu racional. Agora, a tua consciência, ela vai interferir naquilo que você pensa da vida, naquilo que você sente a respeito das coisas. Se você sente que tudo é difícil para você, tudo é negativo, porque você foi influenciado pelo meio, você foi influenciado pelo teu pensamento, você foi influenciado por aquilo que você ouviu, você foi influenciado pelo comportamento dos teus pais, das pessoas mais próximas. Nós somos o resultado das pessoas mais próximas. Nós somos o resultado, dizem que das 5 pessoas que estão mais próximas a nós, somos o resultado
daquilo que nós assistimos na televisão, daquilo que vemos na internet e dos livros que nós lemos. Tá? Então, se nós chegamos a esse resultado que não é muito favorável, nós podemos chegar ao resultado favorável. O sistema límbico, ele é responsável pelos sentimentos que nos levam à euforia ou à melancolia. E quando isso acontece, às vezes nós não sabemos exatamente por quê. Somente o neocórtex, né, a parte da consciência, da razão, é que pode fazer uma varredura e entender por que eu estou tão feliz hoje. E quando você faz aquela varredura, você identifica, mas eu acordei, eu pensei tal coisa, eu cantei tal música, eu pensei em alguém. Ou então, por que eu estou tão triste hoje? Por que eu estou tão ansioso? Por que estou tão temeroso? Somente a parte consciente do cérebro é que pode compreender isso aí. Quando, como eu disse, ela faz aquela varredura e vai dizer, poxa, eu sonhei tal coisa, e quando o dia amanheceu, eu pensei isso, e por essa razão eu estou vivendo essa angústia. O sistema reptiliano ele é responsável pela nossa sobrevivência, né? O batimento cardíaco, a distribuição do oxigênio, o sangue, o metabolismo. Quando os nossos olhos estão diante de um perigo, uma mosca que vem na direção dos nossos olhos, se você fosse pensar em como se livrar daquela situação, a mosca entrava no teu olho, te feria, machucava, mas antes que ela chegasse, você piscou, independente da tua razão, né? Independente de você estar consciente daquela situação. Então, como eu disse, o salmista conversava consigo mesmo, e ele disse, eu transcrevi aqui o Salmo 42, versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? E ele mesmo dá a resposta, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. A questão da frequência vibracional, coloquei a tabelinha lá, eu gostaria que vocês olhassem isso como um material todos os dias, para você entender, escolher que vibração você vai estar naquele dia, se policiar, tá? E exercitar. Em algum momento você vai fracassar, vai lá no teu diário de percurso, anota, mas no dia seguinte você tenta ser melhor, para que no dia seguinte você possa fazer um registro mais favorável. E eu quero citar aqui uma frase de Van Gogh que eu ouvi há poucos dias. Eu sonho, alguém perguntou para ele, mas como é que você consegue resultado tão maravilhoso, né, na sua pintura? E ele respondeu o seguinte, eu sonho com a minha pintura e depois eu pinto o meu sonho. Será que nós conseguimos transformar isso numa lição para casa? E vou repetir a frase, eu sonho com a minha pintura e depois eu pinto o meu sonho. Então hoje à noite, daqui a pouco nós vamos para a cama e vai ser o momento de sonhar, antes de adormecer, sonhar acordado com a nossa pintura, com o resultado que nós queremos no dia de amanhã. E amanhã nós vamos então fazer o quê? Eu sonho com a minha pintura e depois eu pinto o meu sonho. No próximo encontro, lição para casa, no próximo encontro alguém vai contar como foi essa experiência. Sonhar com a sua pintura todos os dias e como foi a experiência de no dia seguinte pintar o seu sonho. De 0 a 10, qual é a tua vontade de ter sucesso com o negócio do Terra? E de 0 a 10, quanto você está comprometido com o seu sucesso? Eu gostaria de refazer essa pergunta e ouvir agora ao vivo e a cores. Quem consegue melhorar essa resposta? De 0 a 10, quanto você está comprometido com o negócio do Terra? Essa tinha sido a primeira pergunta daquela? Eu acho que foi, mas bom, eu estou refazendo a pergunta agora. Não, é porque mas eu já olhei aqui. A primeira era a vontade de ter sucesso. E o quanto está comprometido é a segunda. Tá. E agora? Mas a minha pergunta era só para tentar lembrar a minha resposta. Eu acho que por hora eu não consigo ainda mudar a minha, porque está atrelado àquilo que eu falei um tempinho atrás, né? Tá, mas e quanto você está comprometido com o teu sucesso? Com o teu crescimento, com o teu conhecimento? Quanto você está comprometida com o nosso compromisso? 100%. Então já melhorou. Porque se não tiver 100%, né, é o ponto de partida. Se a pessoa não tiver 100% comprometido com o que nós estamos fazendo aqui, não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa está perdendo tempo e eu também estou perdendo tempo. Vocês entenderam? Então, longe de qualquer sombra de dúvida, é 100%.
Não deixa nem os 2% aí de margem, de erro, porque é aquela ilustração que eu disse do hospital lá, você não vai fazer a cirurgia naquele hospital, porque vai que você seja os 2%. Você sabe que o sucesso, o Dr. Lê Ribeiro repete muito isso, o sucesso, a pessoa que tem o dobro de sucesso do outro, ele não tem o dobro de resultado do outro, né? Por exemplo, a pessoa, uma corrida, ele cita isso, uma corrida de cavalo, o primeiro colocado ganha 100 mil, o segundo colocado ganha 20 mil, o terceiro colocado ganha 1.000 e o restante ganha, né, um chaveirinho. Se o primeiro colocado ganha 100 mil e o segundo colocado ganha 20 mil, será que enquanto o cavalo que ganha 20 mil dá uma volta na pista, o cavalo que vai ganhar 100 mil dá 5 voltas? Não. Possivelmente ele vai ganhar 1 centímetro de diferença a mais, ele vai levar o maior prêmio. Tá? Então, ninguém fique também, nós queremos a mudança, é claro, mas ninguém fique na angústia e dizer, meu Deus, eu tenho que ser um fenômeno. Você só tem que ser um pouquinho melhor do que você foi ontem. Tá? Então, vocês me ajudem a lembrar. Nós vamos falar no próximo encontro de sonhar com a sua pintura e no dia seguinte pintar o sonho, né? Nós vamos falar de frequência vibracional, se você consegue identificar em que frequência você está, com base naquela tabela, tá? E ver de que maneira, eu quero saber de que maneira vocês vão lidar com isso no decorrer da semana. Então vocês têm que estar se autoavaliando o tempo todo, né? E como que você vai treinar o pensamento orientado para o resultado positivo. Que exercício você pode fazer diariamente? Ferramentas de sucesso, diário de percurso, treinamento diário de comportamento de uma pessoa de sucesso, treinamento de pensamento primeiro. Lembrem disso. Não adianta você querer fazer na prática aquilo que a pessoa de sucesso faz se primeiro você não se sente uma pessoa de sucesso. Então trabalhe primeiro a tua mente, trabalhe primeiro o teu sentimento. E quando você trabalhar isso, o ato, né, vai acontecer espontaneamente. Traçar metas diárias, semanais, mensais e anuais, que sejam significativas, relevantes e desafiadoras. Tá? Inclusive nessas metas, tem que incluir meta de treinamento e meta do que você vai estudar, né? Como é que você vai treinar, como é que você vai se comportar positivamente e o que você precisa estudar, o que você precisa ler. Eu coloquei lá o livro O Poder do Subconsciente. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse livro. Gostaria que vocês lessem o livro. Quero recomendar aqui mais um filme Tempestade. Criar rituais cotidianos que nos remetam ao sucesso, ou seja, que nos levem ao compromisso de pensar, sentir e agir como uma pessoa de sucesso. Tá? Quando falo pensar, sentir e agir, não quer dizer que você vai no shopping e vai comprar uma bolsa de... Esses dias nós demos uma chegadinha lá no shopping, o Pátio Batel. Se não me engano, nós vimos uma bolsa lá de 180 mil reais. Não é isso, não é ir lá e comprar a bolsa, tá? Mas é saber que você pode, que aquela bolsa um dia ela pode ser sua, tá? Porque tudo, gente, é tão empolgante falar dessas coisas, uma coisa vai puxando a outra, mas tudo que você quer, tá? Já existe. Ah, mas eu quero comprar um carro de luxo, uma Ferrari, em 2028. Eu quero comprar uma Ferrari do ano 2028. Ela já existe? Claro que existe. E não estou falando da imaginação. Eu estou dizendo que o ferro que vai ser empregado nessa Ferrari, ele pode estar na jazida, tá? Ele pode estar lá no estado de Minas Gerais, depois vai ser explorado pela CSN e mandado para a Itália. O alumínio que vai fazer parte dessa Ferrari já existe, tá? O plástico que vai fazer parte dessa Ferrari, ele pode estar num poço petrolífero ainda, na forma de petróleo bruto, mas ele já existe, né? Quando nós cristãos cremos que este mundo vai acabar, mas tudo que compõe, todos os elementos que compõem a constituição da Terra, do planeta que nós vivemos, vai continuar existindo.
Tudo que Deus fez, ele permanece eternamente. A terra pode não permanecer, mas os átomos que compõem a terra, tá, vão permanecer. Eles não serão destruídos, nunca serão destruídos, né? Nem o ser humano será destruído, nem a nossa alma, nem nosso espírito. Tudo que Deus fez, ele não fez para destruir. Porque se ele tivesse feito, ele colocou uma limitação para ele mesmo. Porque se ele tivesse feito para destruir, teria sido muito mais fácil. Quando o diabo pecou, quando ele fez uma rebelião, destruía o diabo, e nós estava de boa aqui, e ele não teria seduzido a Eva a comer a tal fruta lá, que ninguém sabe que fruta é essa, mas que complicou a nossa vida, né? Teria resolvido, eu teria resolvido dessa forma, se ele tivesse deixado, eu teria resolvido. Mas tudo que Deus fez não será destruído jamais, ele muda, né? Nós que estudamos química, quem estuda física sabe disso, né? Na natureza nada se cria, né? Mas tudo se transforma, nada se cria, nada se acaba, mas tudo se transforma. E até se copia também, tá? Então, no nosso treinamento, isso é muito válido, copiar. Procura espelhar a pessoa de sucesso que você admira, a pessoa que teve o resultado que você gostaria de ter, e procura espelhar essa pessoa. Nós temos um neurônio chamado neurônio espelho, né? Você está andando na rua e uma pessoa que você não conhece boceja, se você prestar atenção, você vai bocejar também, por causa desse neurônio, né? O comportamento daquela pessoa reflete em você e você vai ter o comportamento daquela pessoa. Então procure conviver com a pessoa que tem o resultado que você gostaria de ter e observar qual é o seu comportamento. Procure ser tão sem vergonha quanto essa pessoa, que com certeza ela é sem vergonha, né, para alcançar o resultado que ela teve. Nós tivemos um evento há poucos dias e o palestrante ele chamou atenção para uma expressão que nós usamos e que está errada. Nós dizemos que diante da situação, não eu já tenho, né? Ele diz, não, você já tem o sim. Vai lá, quem sabe você volta com o não. Mas quando você vai com o sim. Vai com a certeza de que aquilo é para você, de que você vai conseguir, que vai dar certo. Se você voltar com o não, agora se você já for com o não, pode ter certeza que você vai voltar com o não. É uma mudança de percepção que leva a uma mudança de comportamento. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Estamos ouvindo. Mas Deus disse na Bíblia, prometeu-nos vida e vida em abundância, né? E a gente tem o costume de esperar por grandes coisas. E eu aprendi ao longo, né, da minha vida aí que a gente precisa ser grato pelas pequenas coisas. E quando a gente é grato pelas pequenas coisas, eu acho que entra nisso que você está falando, tio. Que a gente já vai gerando aquele hábito dentro da gente de chegar até coisas maiores. Porque quando eu levanto de manhã e eu sou grato desde o levantar, né, do estar viva, do café que eu tenho para tomar, então eu consigo alcançar coisas maiores, né? Eu penso que quando eu sou grata pelo pequeno, eu chego a coisas maiores. Não sei se consegue me entender. Sim, perfeitamente. Quem não tem gratidão pelo mínimo, ele não merece o máximo, né? Porque ele nunca vai chegar a uma medida de satisfação. É isso mesmo, é isso que eu penso. Então, porque assim, o ser humano ele fica almejando o grande. Nós temos a mania de glamorizar a miséria e a pobreza, né? As pessoas dizem assim, às vezes eu vejo no Facebook, antes eu falava alguma coisa, mas nem falava nada. O dinheiro, enfim, o dinheiro é uma desgraça, o dinheiro corrompe, o dinheiro não faz nada disso, gente. O dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro não torna uma pessoa demônio e não torna uma pessoa santa. O dinheiro apenas revela o que está dentro, o que a pessoa é de fato. A pessoa boa com dinheiro faz o bem e a pessoa má com dinheiro faz o mal. Só isso, né? Muitos acham que a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Um dia eu perguntei isso na igreja e todo mundo concordou, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu falei, infelizmente, vocês estão errados. Aí um irmão falou, mas está escrito. Eu falei, não está escrito. Está escrito que o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas não o dinheiro.
Então, as pessoas acham que a pobreza é uma grandeza espiritual. Olha, se fosse, Deus teria construído uma favela e depois criado o homem, posto o homem para morar na favela. Mas ele construiu um jardim e colocou para morar lá. Agora o homem, na sua elevada burrice, é que preferiu a miséria, né? E deixou tudo aquilo, né? Estava ali o jardim produzindo tudo o que ele precisava, sem ter que trabalhar, era só colher as frutas e, né, e pronto. Mas não, o homem teve esse comportamento de jogar pelas costas tudo aquilo que... E outra coisa, tem gente que se sente culpado de ter um carro bom, de morar numa mansão, mas quer ir para o céu, gente. E lá no céu ele vai andar em ruas de ouro, em rio de cristal, só tem luxo que aqui na terra não chega nem perto. Ora, se quer ser pobre, então vai para o inferno, porque lá é lugar de miséria, de pobreza, de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Isso não quer dizer que a gente não vai suportar essas condições, mas não vamos glamorizar, valorizar, dizer, ai, que maravilha que eu sou pobre, é meu sonho ser pobre, conseguir ser pobre, quero ver se amanhã eu consigo ser mais pobre do que sou hoje, porque, né, essa é a minha expectativa de futuro. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Posso falar? Pode. Um pouquinho? Se fosse assim, o senhor não tinha enriquecido tanto a Jó, né? Porque Jó era um homem riquíssimo, Deus permitiu dele perder, passou um processo, e aí Deus deu mais do que ele já tinha. Ou seja, como que a riqueza não vem de Deus? Pois é. E como as pessoas fizeram, né, as pessoas boas fizeram muito bem com a riqueza, né? E as pessoas más fizeram muito mal com a riqueza também, né? Mas a pessoa má, qualquer coisinha que cair na mão dela é instrumento de maldade, né? Uma faca é um instrumento de maldade, né? Imagine o melhor, o chefe mais famoso, se não tivesse uma faca. Ele não poderia fazer a comida que ele faz. Mas o bandido, ele tira uma vida com uma faca, né? Gente, a conversa está tão boa, né? Sim. Aqui, eu já imprimi aqui. Não tinha que ter aqui também a gratidão? A gratidão também não seria um nível de consciência? Deixa eu olhar lá. Mas ela já está embutida em outros níveis, né? A gratidão está embutida no amor, filha, né? Porque o amor, ele não é um amor único, né? O amor é um amor a Deus, amor a si próprio, no mesmo nível, e o amor ao próximo. Tudo isso aqui faz sentido para vocês? Né? Não vou pedir que todos respondam, mas se você acha que faz sentido, que funciona, você está certa. Se você acha que não funciona, você também está certa, tá? Então a responsabilidade é de cada um. O resultado que nós vamos alcançar ou seja, aquilo que vai se materializar na nossa vida é aquilo que nós cremos, né? Bom, eu gostaria de ouvir alguém que dissesse o que significou esse nosso encontro de hoje. Acendeu uma luzinha a mais, apagou uma luzinha, surgiu uma chama de esperança, ou a certeza do fracasso se acentuou? Quem fala? Cadê a Letícia? Eu estou meditando, acendeu uma luz. Eu também. Para meditar. Estou meditando em tudo. Tá certo. O que eu quero é isso mesmo, né? Que isso sirva de reflexão, tá? Mas que não fique só no ambiente da reflexão. Isso tem que ser levado adiante, isso se tornar uma prática, né? Olha só que versículo interessante aqui, Salmo 82, versículo 6, está escrito assim: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, se Deus é nosso Pai, né, todo filho, ele traz em si a genética dos seus pais, não é verdade? Então, se Deus é nosso Pai, nós temos que trazer em nós os traços desse Deus que nos deu origem, né? Então, se nós temos esses traços, nós temos poder, tá? E o próprio Jesus disse, né, que ele, terminando a missão, ele ia embora, mas que nós faríamos milagres maiores do que aquele que ele fez. E ele fez grandes milagres, né?
ele... Até muitos dizem assim que Jesus foi pobre, tadinho. Gente, fazia algum sentido Jesus comprar uma casa se ele criou tudo isso aqui? Né? Porque Jesus, ele não é capitalista. Ele é comunista. Ninguém teve a ousadia em todo o universo de ser tão capitalista quanto Jesus. O que ele veio fazer aqui? Ele veio passear, fazer um turismo. Ele veio atrás de uma herança. Vocês já pararam para pensar nisso? E ele foi o único que se habilitou, o mais corajoso. Ele sabia que tinha um preço a pagar, mas ele veio em busca de uma herança, que é a igreja. Vocês acham que existe capital maior do que esse? Vivemos num tempo em que o capitalismo está sendo demonizado a cada dia, né? Então, se você quer ser rico, você vai conseguir, e seja sem constrangimento, sem peso de consciência, tá? E outra coisa, essa história que aquele que tem muito, pelo fato dele ter muito, falta para alguém, isso é uma mentira, tá? A natureza é pródiga, a natureza esbanja e tem para todo mundo. E todo mundo poderia ser rico na Terra. Todo mundo poderia ser rico. Mas e quem que vai fazer a minha faxina? Você ia pagar R$1.000. Ela ia ter o jatinho dela, o helicóptero, ela ia pousar no teu quintal de helicóptero, mas ela ia fazer a tua faxina, tá? A natureza esbanja. Eu gostava de olhar, quando morava no Rio de Janeiro, tinha um sítiozinho lá e tal, eu olhava para as mangueiras. E quando chegava o tempo da florada, eu olhava para tantas flores, olhava para aquela florada, tanta flor, e pensava, se todas essas flores se tornassem uma manga, a mangueira vinha para baixo, né? E o que acontece? As flores menos resistentes vão sendo eliminadas, elas vão caindo, e aquelas mais resistentes vão permanecendo, e aquelas que sobrevivem é que se tornam um fruto depois, né? E se tornando um fruto, ela tem chance de um dia ter a semente dela utilizada para um novo plantio e vir a ser uma nova árvore. Porque a vida, ela é pródiga, mas ela é seletiva também. Ela faz as suas seleções. Vamos falar da reprodução humana, né? Em um ato sexual, o sêmen transporta em torno de 100 milhões de espermatozoides. Será que precisava de tudo isso? Será que 1, 2, 3 não estava bom demais? Então, será que a natureza está preocupada com essa, né? Por que gastar à toa? Vamos falar da reprodução das abelhas. Quando chega o tempo da reprodução, o tempo da fecundação da rainha, ela faz um voo chamado de voo nupcial, que pode chegar e além de 30 quilômetros, 30, 40 quilômetros. E os zangões, que são os machos, vão atrás dela, e ela vai voando, vai voando, vai voando, e os mais fracos vão morrendo, até ficar um. E quando sobrar um, então ela copula com esse, e ali, então, há uma continuidade da existência da espécie. É um processo seletivo. Ela precisa garantir que aquele que vai patrocinar, vamos dizer assim, os descendentes dela, precisa ser o de melhor qualidade. Então a vida é seletiva, né? E só os melhores triunfam. E se nós não somos os melhores, hoje nós podemos ser os melhores. Então eu li o versículo, eu disse, vós sois Deus e todos vós filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. Então se nós somos filhos do Altíssimo, somos muita coisa. E por isso podemos realizar grandes feitos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as coisas que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, eu saio de cena e deixo a bola com vocês. Então a minha conclusão é, resultado é fruto do que nós cremos. Quando cremos, nós concentramos esforços. E como ilustração, eu quero trazer uma experiência que todo garoto fez, acho que as meninas não fizeram, mas os garotos fizeram. A experiência foi essa, aquela de pegar uma lupa
e colocar uma folha seca ou então uma folha de papel e colocar a lupa na direção do sol. É uma lupa convergente. E o que essa lupa faz? Ela pega os raios do sol e direciona todos eles numa só direção. E o garoto segura então aquela lupa ali e, questão de segundos ou um minuto, aquela folha pega fogo, né? Porque a energia solar se transforma em calor e incendeia aquele papel ou aquela folhinha seca. O moleque gostava de fazer isso. Quando descobria isso, né, não parava de fazer isso e mostrar para os coleguinhas. Então nós vamos trazer esse conceito para a nossa vida. Vamos procurar concentrar os esforços, né? Nós temos uma capacidade ampla e às vezes essa nossa capacidade ampla, ela se diverge, ela se espalha. E quando nós conseguirmos então fazer a convergência dos nossos esforços, nós teremos resultado. Uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigada. Amém. Com Deus também. Deus abençoe. Amém. Um beijo. Paz de Deus para vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.